Olá pessoal, eu sou a professora Cíntia e nós vamos iniciar a correção aqui do PET 6 de matemática. Esse vídeo é a correção do terceiro ano do ensino médio da semana 1. Bom, nessa semana do PET, nós vamos trabalhar com conceitos de arranjo, permutação, combinação e arranjo simples, com repetição de elementos. Mas hoje, aqui na primeira semana, antes de passar para as atividades, nós vamos relembrar os conceitos de permutação e de arranjo simples. No caso da permutação, ela é um tipo particular de arranjo. A permutação ela é definida por Pn igual a n fatorial. Vamos pensar num exemplo para a gente entender melhor o que isso significa. Então, vamos supor que eu tenha 3 pessoas em fila e eu quero saber de quantas formas diferentes eu posso organizar essas 3 pessoas em uma fila. Nós estamos falando de uma permutação de 3 elementos ou 3 fatorial. O fatorial de um número, ele é definido pela multiplicação, de seus antecessores naturais, exceto o zero. Então, quando eu tenho, vou colocar aqui um outro exemplo, o 4 fatorial. 4 fatorial é o mesmo que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A multiplicação de todos os antecessores até o 1. Então, 3 vezes 4 dá 12, 12 vezes 2, 24. Então, o fatorial de 4 seria 24. Se eu tenho 5 fatorial, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Nesse caso aqui dá 120. Então, essa é a ideia de fatorial. Lembrando que nós temos aí por convenção, ou como regra, que o 1 fatorial vale 1 e o 0 fatorial também vale 1. No caso aqui da nossa permutação, então, nós só precisaríamos fazer 3 vezes 2 vezes 1. Então, tem 6 formas diferentes que eu posso organizar essa fila. E a gente pode pensar aqui, olha, eu tenho aqui a fila com os 3 lugares. E eu posso pensar, se eu tenho 3 pessoas e 3 lugares na fila, eu tenho 3 opções de pessoas que eu posso colocar nessa primeira posição. Se uma pessoa já está aqui, eu tenho 2 opções ainda para colocar no segundo lugar, mais uma pessoa para ocupar a última posição. É o 3 fatorial. Então, são 6 configurações diferentes de fila. Percebam que aqui na permutação, eu tinha 3 lugares e 3 pessoas. Então, eu quero organizar todas essas pessoas nesses lugares disponíveis. Eu poderia fazer isso, lá no PET fala, de quantas formas, por exemplo, 4 pessoas podem ocupar um lugar no sofá. Então, seria a permutação de 4, Então, 4 pessoas na primeira posição. Sobram 3 pessoas para a segunda, 2 para a terceira e uma pessoa para a quarta posição, para o quarto lugar nesse sofá. Então, nós teríamos 24 maneiras diferentes que 4 pessoas podem ocupar 4 lugares. Quando a gente passa para o arranjo, nós já vamos falar em fazer subgrupos de um conjunto de elementos que for dado. Vamos supor que eu tenha um grupo de 5 pessoas e que desse grupo eu vou montar uma comissão. Essa comissão ela vai ter um presidente e um vice-presidente. Pode ser uma empresa que queira eleger representantes para os trabalhadores, enfim. Então, uma comissão qualquer e essa comissão ela vai ter um cargo, Ela tem 2 cargos aí, o cargo de presidente e o cargo de vice. Nós vamos citar a combinação nas próximas semanas. Mas aqui já adianto para vocês que a combinação e o arranjo, o que os difere é justamente a ordem dos elementos. Quando a ordem dos elementos importa, nós estamos falando de arranjo. Aqui, se eu estabeleço uma comissão e não tem nenhum tipo de hierarquia na comissão, nós estaríamos falando de combinação. Agora, como eu estou falando de arranjo, a primeira pessoa eleita será presidente e a segunda pessoa será vice, então a ordem ela é importante. Se eu tiver, por exemplo, uma comissão com Ana e com Carlos, não é a mesma comissão formada por Carlos
e Ana. Porque, embora sejam as mesmas pessoas, neste primeiro caso, nós teríamos a Ana como presidente e o Carlos como vice, e na segunda comissão nós teríamos o Carlos como presidente e a Ana como vice. Então, aqui, a ordem dos elementos ela é importante, e quando isso acontece, nós estamos falando de arranjo. Então, vamos ver quantas comissões nós poderíamos formar. Então, nós temos que o arranjo, né, de n elementos tomados k a k é igual a n fatorial dividido por n menos k fatorial. Então, aqui nós queremos o arranjo de 5 elementos tomados 2 a 2. Eu tenho um grupo de 5 e vou formar subgrupos com 2 pessoas. Então, nós teremos 5 fatorial dividido por 5 menos 2 fatorial. Então, aqui, olha, isso vai ser 5 fatorial sobre 5 menos 2 é 3 fatorial. Agora, eu vou desenvolver essa divisão aqui de fatoriais. Eu vou desenvolver o 5 até chegar em 3, olha. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Eu posso resolver o fatorial completo do 5, do 3 também, depois dividir, mas aqui já é bem mais simples. Olha, eu vou desenvolver até a parte em que eu posso cortar. Porque aqui nós temos multiplicação e divisão. Então, não faz diferença se eu multiplico ou se eu divido primeiro, né? Então, para facilitar, eu posso cortar, sobra só 5 vezes 4. Isso dá 20. Então, olha, num grupo com 5 pessoas, eu posso formar 20 comissões escolhendo presidente e vice. Então, vamos para as questões do PET semana 1 do terceiro ano. A primeira questão, ela pede para determinar o número de permutações para cada uma das palavras a seguir. Ou então, nós só vamos, a permutação, né, que a gente vai fazer aqui, a gente pode formar anagramas com essas palavras. Um anagrama é simplesmente você escrever uma palavra, embaralhando as letras, né, usando todas elas, de forma que você tenha sentido ou não. Então, se você usou todas as letras embaralhadas, você fez um anagrama. É isso que nós vamos fazer aqui. No caso da escola, nós temos uma palavra com 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então, nós estamos falando da permutação de 6 elementos, que é a mesma coisa que 6 fatorial. Então, nós teremos 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, nós vamos multiplicar todos esses números. Nesse caso aqui vai dar 720. Então, nós podemos permutar a palavra escola de 720 maneiras diferentes. Seriam 720 anagramas que poderiam ser escritos com essa palavra. No caso da palavra cinema, aí nós também estamos falando de uma palavra de 6 elementos. Então, também estamos falando da permutação de 6 elementos, que é 6 fatorial, que nós já vimos que dá 720. No caso da palavra livro, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos uma permutação de 5 elementos, que é o mesmo que 5 fatorial. Então, nós teremos 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplicando todos esses elementos aqui, nós temos 120. Então, aqui na primeira questão, nós temos 720 permutações para escola, 720 permutações para cinema e 120 permutações para livro. Na questão número 2, pede para considerar, né, a quantidade de anagramas que nós podemos formar com a palavra banco. Percebam aqui que a gente está falando de permutação sem repetição de elementos, né? Então, nós temos aí a palavra banco, ela não tem repetição de letras, assim como as outras também não tinham. Então, quer saber aqui quantos anagramas da palavra banco eles vão começar com vogal? Aqui a gente vai trabalhar com o princípio multiplicativo. Eu não comentei lá, mas o princípio fundamental da contagem ele é basicamente isso que nós estamos fazendo aqui, né? Então, vamos aplicar ele aqui na segunda questão. Eu vou passar para um espaço em branco, porque não vai caber tudo lá no nosso slide. Mas nós vamos fazer os anagramas com a palavra banco. E na letra A, nós queremos aqueles que começam com vogal.
Então, olha, quando eu falo em banco, é uma palavra com 1, 2, 3, 4, 5 letras, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero formar anagramas, ou seja, eu quero escrever, formar outras palavras usando todas essas letras, mas lá na letra A diz que quer saber anagramas que comecem com vogal. Então, nesse caso, eu quero saber os anagramas que começam com a letra A ou que começam com a letra O. São as duas vogais dessa palavra. Então, pensando aqui na primeira posição, né, da primeira letra, eu tenho duas opções, A ou O. E eu vou multiplicar, olha, pelas opções que eu tenho aqui para as próximas letras. Esse é o princípio multiplicativo ou o princípio fundamental da contagem. Eu tinha duas opções aqui para a primeira, escolhi uma delas, ou A ou O, não importa. Sobraram quantas letras que podem ocupar a segunda posição? Sobraram 4, né? Eu tenho que usar, quando eu falo em anagrama, eu falo em usar todas as letras e eu não posso repetir nem deixar nenhuma letra de fora. Então, eu tinha duas opções para a primeira, fiz uma escolha, tenho uma letra aqui, sobram 4 opções para a segunda posição, usei mais uma, sobram 3 para a terceira, 2 para a quarta posição e sobra uma letra para a quinta posição. Então, para eu saber quantos anagramas eu posso formar começando com uma vogal, eu preciso fazer 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu chego na resposta 48. Então, eu posso formar 48 anagramas começando por vogal. Aí, na letra B, quer saber quantos começam por vogal e terminam com uma consoante. Vamos ver como é que a gente faz isso. Então, na letra B, nós queremos redistribuir essas 5 letras, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Só que agora é o seguinte, tem que começar com uma vogal. Nós já vimos aí que tem duas opções para começar com vogal e tem que terminar com uma consoante. Nós temos nesta palavra 3 consoantes, o B, o N e o C. Então, nós temos 3 opções para finalizar essa palavra. Então, quantas que sobram para ocupar as outras posições? Das 2 que eu tinha disponível para iniciar, eu já usei uma. E das 3 disponíveis que eu tinha para terminar, eu também já usei mais uma. Então, 2 letras aqui já foram utilizadas. Ou seja, eu tenho, então, mais 3 opções que eu posso colocar aqui na segunda colocação, mais 2 opções que eu posso colocar aqui nesse terceiro lugar e mais uma opção que eu posso colocar no quarto lugar, né? Porque dentre as vogais eu já escolhi uma aqui para colocar no primeiro e entre as consoantes eu já escolhi uma para colocar na última posição. Então, eu só preciso multiplicar aqui esses valores, olha, 2 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3 e chegar na resolução aí que eu posso fazer 36 anagramas, né? 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2 dá 12 e 12 vezes 3, 36. Então, é possível formar 36 anagramas, começando com uma vogal e terminando com uma consoante. Na letra C, quer saber quantos anagramas começam e terminam por consoante. Então, vamos ver aqui na nossa resolução, da letra C. Eu quero começar e terminar com consoante. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 3 opções para começar esse número, né? E quantas para terminar? Eu tenho 3 consoantes disponíveis, né? E eu já usei uma para começar. Eu tenho 3 para terminar igual eu tive na outra? Não, né? Agora eu só tenho 2 opções. Aqui eu usei 3 consoantes porque eu tinha começado por uma vogal. Aqui eu quero começar com consoante e terminar com consoante. Então, eu tinha 3 opções de consoante para ocupar o primeiro lugar. Vou usar uma aqui, tá? Uma já usei aqui. E sobram só mais 2 que eu posso usar na última posição. Então, agora eu vou ver quantas letras eu tenho disponível, né? Eu ainda tenho disponível as 2 vogais e mais uma consoante que não foi utilizada. Então, aqui eu tenho 3 opções para a primeira colocação. Eu tenho também
3 opções para a segunda, que pode ser tanto vogal quanto consoante, mais 2 letras disponíveis para cá, mais uma para cá, vezes 2. Então, para saber quantos anagramas começam e terminam com consoante, eu só preciso fazer essa multiplicação. Então, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 2 dá 18, e 18 vezes 2 vai dar 36. Então, eu vou ter aqui, cadê minha canetinha? Tá aqui. Vou ter 36 anagramas possíveis. Vamos ver o que mais está pedindo lá na questão. A letra D, ela pergunta quantos apresentam as vogais A e O juntas nessa ordem. Bom, no caso da letra D, eu quero anagramas em que as letras A e O nesta ordem apareçam sempre juntas. Então, elas não podem mudar aqui, tem que estar sempre A, O, e aí eu vou permutar as demais letras, né? As outras 3 que faltam, para formar as 5 letras da palavra banco. Aí eu poderia ter aqui, olha, começando com A na primeira posição, com O na segunda posição, eu teria aqui depois 3 letras sobrando, que poderiam ocupar a terceira posição, com 2 letras sobrando para a quarta posição e mais uma letra sobrando para a quinta. Isso dariam 6 anagramas. Só que esses 6 anagramas aqui é com o A e o O na primeira e segunda posição, respectivamente. Eles podem mudar aqui, olha, mais 4 vezes, porque eu posso ter a primeira letra, depois colocar o A, o O e as outras 2. Eu posso ter a primeira, a segunda, colocar o A na terceira posição, o O na quarta e mais uma na quinta. Ou eu poderia ter a primeira, a segunda, a terceira, depois o A na quarta posição e o O na quinta. Então, o A e o O ele não mudam entre si, mas tem essas 4 posições diferentes que ele pode assumir. Em todas elas, nós vamos ter sempre 3 vezes 2 vezes 1. Vai dar sempre 6. Então, eu poderia resolver essa questão aqui, olha, multiplicando esse 6 por 4. Porque isso vai acontecer aqui 4 vezes. O A, ele vai podendo assumir aqui essas 4 posições diferentes dentro da palavra banco, né? Dentro dos anagramas da palavra banco. Então, o total de anagramas em que nós vamos ter o A e o O juntos nessa posição é 24. Então, nós temos aqui 24 anagramas. Aí, na próxima questão, a gente aqui já consegue resolver utilizando a parte da letra D. Que ela diz o seguinte: quantos apresentam as vogais juntas, porém em qualquer ordem? Ou seja, lá na letra E, eu já vou considerar o seguinte: eu quero as 2 vogais juntas, vou pôr aqui letra E, eu quero as 2 vogais juntas, o A e o O junto, mas eu também posso trocá-las de lugar, eu posso ter o O e o A, né? Então, elas podem permutar entre elas. Aqui elas estavam sempre juntas, permutando dentro da palavra, mudando de posição dentro da palavra. Agora, eu posso permutar elas também. Tem o A e O e também o O e o A. Então, eu só preciso pegar aqueles 24 que eu já achei e multiplicar por 2, concordam? Porque a permutação aqui é entre 2 letras, né? Eu não preciso fazer tudo novamente. Então, simplesmente se eu multiplico 24 por 2, eu vou achar o número de anagramas que eu tenho dessa palavra com as vogais sempre juntas, porém em ordens diferentes, né? Elas podem permutar entre elas. Então, 2 vezes 4, 8, e 2 vezes 2, 4. Então, nós temos 48 anagramas em que as vogais aparecem juntas, porém em qualquer ordem. Deixa eu colocar aqui, então, 48 anagramas. Ok. Vamos para a próxima questão. A questão número 3, ela pergunta quantos anagramas de 7 elementos tomados 4 a 4 podem ser formados. Então, nós temos aqui que a fórmula do arranjo, deixa eu colocar ela aqui em cima. Então, o arranjo
de n elementos tomados k, k é igual a n fatorial sobre n menos k fatorial. Nesse caso, eu quero fazer o arranjo de 7 elementos tomados 4 a 4. Então, eu tenho 7 fatorial sobre 7 menos 4 fatorial. Vou subtrair aqui, olha, nós vamos ter 7 fatorial sobre 3 fatorial, certo? Aí eu vou fazer o que aqui? Olha, eu vou desenvolver o 7 até chegar em 3 fatorial para poder eliminar esse denominador. Então, eu vou ter 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Não esqueça de colocar o fatorial que a gente não acabou de desenvolver, né? 3 fatorial por 3 fatorial dá 1. Eu posso dividir, né? O número dividido por ele mesmo é sempre 1. Então, eu só preciso agora multiplicar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que dá 840 arranjos. É a resposta da nossa questão. E aí, a número 4, ela pede para a gente continuar calculando o valor dos arranjos, né? Então, que é arranjo de 6 tomado 2 a 2, de 5 tomado 4 a 4. Então, vou pegar um espacinho aqui e vamos fazer, que aqui no PET não cabe. Então, peguei um espaço em branco aqui e vamos resolver. Eu quero aqui, olha, o arranjo de 6 tomados 2 a 2. Então, eu quero 6 fatorial dividido por 6 menos 2 e o resultado tem que ficar em fatorial. Então, eu quero 6 fatorial sobre 6 menos 2 dá 4 fatorial. Vamos desenvolver aqui o 6. Olha, eu tenho 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Vou parar aqui porque eu posso dividir 4 fatorial por 4 fatorial, que dá 1, né? Então, eu tenho que fazer só 6 vezes 5, que dá 30. É a resposta da letra A. Na letra B, vamos resolver aqui, depois eu coloco a resposta lá direitinho no PET. A letra B, ela pede o arranjo de 5 tomados 4 a 4. Então, eu quero 5 fatorial dividido por 5 menos 4 fatorial. Nós vamos ter 5 fatorial dividido por 1 fatorial. Aqui é só resolver o 5 fatorial, né? O 1 fatorial é 1 mesmo. Então, na hora que dividir vai dar 1. Então, vai sobrar só o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Eu vou colocar o 1 fatorial aqui só para ficar completinho, para a gente não confundir. Mas nem precisava disso aqui, ó. Então, vai sobrar só 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, que dá 120. Então, o arranjo de 5 tomado 4 a 4 dá 120. Então, vamos para a letra C. A letra C, ela pede um arranjo de 8 elementos tomados 4 a 4. Então, nós temos 8 fatorial sobre 8 menos 4 fatorial, que vai ser 8 fatorial sobre 4 fatorial, né? Então, é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial. Vou dividir aqui, sobra só o 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, que vai dar 1680. A letra D, ela pede para a gente calcular o arranjo de 15 tomado 3 a 3. Então, é 15 fatorial dividido por 15 menos 3 fatorial, que vai dar 15 fatorial sobre 12 fatorial, né? 5 menos 3, 12. Então, nós vamos ter 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 fatorial, tudo isso dividido por 12 fatorial. Dividiu 12 fatorial por 12 fatorial, sobrou só aí o 15 vezes 14 vezes 13, que dá 2.730. Bom, então estão aqui as respostas, né, da número 4. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, para que ele não fique tão longo. Na sequência, eu já posto as outras resoluções da semana 1, continuando a partir da questão número 5. Então, espero que vocês estejam gostando, se inscrevam aqui no canal, dê um like e até breve. Na sequência, as resoluções das questões 5 em diante vão estar disponíveis aqui. Então, bons estudos, até o próximo vídeo.
Música